Olá, meus amigos. Bom dia para vocês. Eu quero dizer em primeiro lugar que estou com muita saudade de vocês todos, tá? Depois que eu estive aí visitando vocês, a gente nunca mais parou de pensar na irmandade que a gente criou entre a gente, tá? E a gente precisa, agora que vocês decidiram, depois de uma longa conversa, vocês decidiram fundar a organização de vocês. É importante, gente, que algumas coisas fiquem bem claras, para que essa organização ela nasça e cresça de uma maneira sólida, de uma maneira coesa, onde todos vocês possam trabalhar lado a lado, sem haver divergência, sem haver, como que eu diria, cada um querendo remar numa direção. Isso não é bom. Então, para que isso aconteça, o primeiro ponto que eu quero frisar para vocês: quanto menos a interferência minha tiver nisso, é melhor, porque a organização é de vocês, não é do Daniel Toniolo aqui de Lençóis Paulista, do estado de São Paulo. A organização é de vocês e vocês vão ter que aprender a lidar com isso, porque durante muitos e muitos séculos vocês foram acostumados a receber coisinhas do homem branco, né? E então eu gostaria que essa organização nascesse com a mínima interferência minha. Eu vou apenas dar sugestões, apenas dar alguns pontos, mas a liderança é de vocês, o comando vai estar na mão de vocês. E eu quero frisar aqui que a gente já tem grandes projetos prontos para ser implantado aí, para colocar, olha gente, eu vou falar rasgado para vocês, tá? Para colocar dinheiro na mão de vocês aí, tá? Não é dinheiro que a gente vai levantar aqui no estado de São Paulo e mandar para vocês. Muito pelo contrário, a gente vai implementar projetos aí no ano de 2015 já, para que vocês possam, vocês mesmos, gerar o recurso de vocês e trabalhar nas bases, trabalhar onde precisa ser trabalhado, não pensando somente num indivíduo, não puxando a sardinha para o lado da brasa de ninguém, mas pensando como nação e não pensando como indivíduo. Não vai importar muito a etnia de cada um de vocês, não vai importar muito a descendência, a ancestralidade de cada indivíduo. O que vai contar é vocês terem a capacidade de se dar as mãos, se olhar nos olhos, vencerem pequenos conflitos e seguir em frente, tá? Isso é vital para vocês. Vocês vão ter que deixar de lado a vaidade, vocês vão ter que deixar de lado aquela coisa do homem branco de querer controlar as coisas, aquela coisa de hierarquia, de eu sou o fulano de tal, eu sou o Beltrano. Errado. Nessa organização é importantíssimo que ela nasça diferente. Não importa se o título escrito no estatuto é de presidente ou de vice-presidente, ou cada um de vocês tem que pensar o seguinte: eu sou somente mais um colaborador. Vocês têm que trabalhar como um time. Não pode haver divergências. Não pode haver divergências entre vocês. Se houver, é justamente isso que o homem branco quer, tá? Que a força do homem branco hoje, no século XXI, é justamente a desunião do povo indígena. Enquanto vocês permanecerem cada um pendendo para o próprio lado, não vai acontecer nada. Quando vocês se unirem e esquecerem essa coisa de não, o meu povo, porque a minha etnia, quando vocês não esquecerem isso, e dentro dessa organização não se juntarem para fazer o que tem que ser feito, vocês vão continuar fracos, frágeis, na palma da mão do branco, tá? A Elisonete conversou comigo a respeito do código de ética. Código de ética é uma coisa muito simples, gente. Eu andei avaliando alguns códigos de ética aqui pela internet e eu acabei encontrando documentos imensos com 20, 30 páginas só para confundir a cabeça, só para ficar buracos, para ver contradições e tudo mais. Eu acho que essa organização ela tem que nascer acima de tudo simples. Ela tem que nascer simples, redonda, certinha, sem muitas alegorias. O código de ética vai ser fácil, daqui a pouco eu vou dar para vocês alguns parâmetros aqui
E em cima desses parâmetros vocês vão poder traçar uma diretriz para seguir, tá bom? Uma coisa importantíssima antes de eu tocar no código de ética é a respeito do corpo docente da organização. Eu conversei amplamente sobre isso com meu grande irmão, meus grandes irmãos aí, Moisés, André Sateremaué, a Valda, a Elisonete. A gente andou trocando algumas ideias depois que eu voltei daí da terra de vocês. E uma coisa eu preciso deixar bem claro: o meu apoio a essa comunidade, a essa organização que vocês estão criando, ela está ligada a um fato somente. Eu apoiar, pôr a cabeça nisso junto com vocês, orientar no que eu puder, ou tirar o corpo fora, vai depender de um ponto somente, tá? Das pessoas que vão estar envolvidas na organização. E eu vou explicar por quê. As pessoas que eu citei aqui, já constam algumas delas no estatuto. Eu olhei no olho dessas pessoas, eu confio nessas pessoas, conheço a força da liderança delas. Vocês entendem? Então, de repente, depois da primeira reunião de vocês, se apareceu mais alguém e eu quero fazer parte, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu não sou responsável por isso, tá? E honestamente falando, eu preciso ser claro com vocês, tá? É o tempo de brincar, o tempo de andar em zigue-zague acabou. A gente tem que ser direto agora. O meu apoio vai estar estritamente dentro dessas pessoas que eu vou falar aqui agora. Prestem bastante atenção, tá? André Sateremaué, meu grande irmão, Moisés, a esposa do André, a Valda, a Elisonete, o professor Orígenes, o Tuxal, a César, a Chitara e também o Alípio. Talvez aqui eu tenha esquecido de citar algum nome, porque eu acabei me atropelando com o trabalho esses dias. Então, se vocês quiserem fazer algum acréscimo de pessoas que estiveram comigo, pessoas que eu olhei dentro dos olhos, falar: Daniel, você esqueceu tal pessoa aqui que é importante que ela esteja, eu vou acatar. Mas tomem cuidado em fazer uma organização muito cheia, muito inchada, com muitas pessoas, porque não funciona. Existem conflitos, existem diferenças, existe individualismo. Pessoas que pensam somente em si mesmas e querem ter a caneta na mão, ou por questão de ego, por questão de vaidade, não funciona. Falei em todas as aldeias que eu passei, em todas as comunidades que eu passei, a história da fogueira. Que não existe um tronco mais importante do que o outro. André Sateremaué, Moisés e Elisonete eu citei como as primeiras pessoas. Indiquei, uma indicação, não é uma ordem. Não apontei ninguém com o dedo e falei: vai ser assim, não. A organização não é minha, é de vocês. Mas eu indiquei André na presidência, Moisés na vice-presidência e Elisonete na diretoria, por questões estratégicas. Quando essa organização, daqui a 2, 3 anos, quando ela estiver andando, estiver caminhando, eu vou fazer exatamente o que aconteceu com a minha. Eu vou encaminhar isso aqui para Brasília e vocês vão ter uma OCIP qualificada exatamente como a minha. E está andando, a minha organização está andando muito bem. Eu estou conseguindo captar recursos para implementar projetos, porque foi feito da maneira correta. E eu também, exatamente como vocês, eu segui a orientação de alguém que sabia. E essa pessoa de Brasília, um grande irmão que vocês vão ter a honra de conhecer, meu grande amigo Carlos Vieira, ele disse: não coloque pessoas na organização que queiram dividir, coloque pessoas que queiram somar. Pessoas que pegam coisinhas pequenininhas para dispersar as pessoas. Pessoas que queiram somente para si, não para a comunidade de base. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Identificar pessoas assim no grupo e colocar essas pessoas nos seus devidos lugares. Porque senão a nação indígena brasileira está fadada a desaparecer. Vocês sabem disso, tá? A força do homem branco contra vocês, eu volto a frisar, é a desunião e é a vaidade. Vocês entenderam?
Pensem com carinho nisso, tá? E lembrem-se, eu volto a frisar também, o meu apoio a vocês, a minha orientação a vocês, vai depender somente desse ponto aqui. Eu acho que eu não estou pedindo demais, tá? Eu acho que eu não estou pedindo demais. Essas pessoas que eu citei, o André, o Moisés, a Valda, a Nete, o Orígenes, o César, a Chitara e o Alípio, são pessoas que trabalham unidas. Eu pude notar liderança nessas pessoas, eu pude notar força nessas pessoas. As outras eu não conheço. As outras eu não conheço. Eu não respondo por elas. Ok? Vamos falar do código de ética agora. Como eu disse para vocês, eu achei alguns modelos de código de ética na internet. Eu fiquei espantado, tá? Com a complexidade desses códigos de ética. Um monte de coisas ilegíveis, é difícil de entender, de interpretar o que está dizendo. Eu não sei, acho que a palavra ética, ela já diz tudo. Então eu resumi aqui em 3 ou 4 pontos, gente. Pouquíssimas coisas. Para que aconteça o quê? Para que vocês não fiquem embaralhados num monte de papéis e acabem não conseguindo desenvolver o trabalho de vocês, porque tem 30, 40 páginas para ser decorada, e cada vez que tiver uma reunião para vocês decidirem algumas coisas, vocês têm que ficar com 30, 40 páginas lendo na mão, completamente perdido, que nem segue em tiroteio, tá? Então, gente, código de ética parte de cada um. Você tem que ser, primeiro de tudo, ético consigo mesmo. Primeiramente, ético consigo mesmo, para depois ser ético com mais alguém. Você não pode mentir para você e querer dizer a verdade para os outros. Ok? Então, olha, vamos lá. Esse código de ética que eu resumi aqui, se servir, se vocês acharem que está de bom tamanho, implementem. Se vocês quiserem cortar algumas coisas, é de vocês a organização, tá? Eu estou apenas dando sugestões. Ok? Então vamos lá. Olha, o primeiro ponto aqui, objetivos maiores em primeiro lugar. Gente, eu vou repetir isso aqui com bastante calma. Objetivos maiores, sempre em primeiro lugar. Qual que é o maior objetivo? Não para o André, para a Valda, para o Alípio, para a Chitara e para os demais componentes. Não pessoal. Qual é o compromisso maior? É com a causa, é com a nação indígena, é com a base. Existem comunidades indígenas onde vocês estão aí, literalmente jogadas à marginalidade. Crianças precisando de médico, estudo e tudo mais. Esses são os objetivos, os grandes objetivos. É trabalhar em torno de algo maior, da causa maior. Então vocês vão poder trabalhar na cabeça de vocês aí o que é esse objetivo maior. É puxar a sardinha para o lado de uma etnia, quando começar a entrar dinheiro, e deixar os outros de lado, começar a fazer pequenas falcatruas, pequenos desvios. Vocês vão se tornar como as organizações dos brancos e vão fragmentar, vão se quebrar em pedaços, vai haver conflito e vocês vão perder a batalha. Então tenha como primeira meta saber qual é o objetivo maior. Esse objetivo maior tem que ser por um todo, não por um indivíduo. Pensar e agir como nação e não como indivíduo. Cada um de vocês, quando vocês agora compondo esse corpo docente dessa organização, vocês não pensam mais indivíduo. Quando vocês estiverem reunidos, vocês não vão estar reunidos para tomar decisões. Não, que eu vou tomar uma decisão aqui, expor uma coisa para ser falada em reunião para benefício meu. É sempre em benefício do todo. É sempre em benefício de quem vocês não estão vendo. Vocês vão trabalhar para os outros, não para si mesmos. O resultado vai voltar para vocês se vocês fizerem isso, tá? Pensar não em si mesmo. Pensar como nação e não pensar como indivíduo. Ok? Caminhar na mesma direção. Caminhar na mesma direção. Existe algo a ser feito, existe um projeto a ser implantado, existem detalhes no estatuto que tem que ser mexido, seja qual for a coisa que acontecer.
procurem ter a humildade de falar, não, pera lá, vamos decidir juntos aqui para que lado a gente vai. Vocês entendem? É importante isso, tá? Procurar chegar num consenso para que quando vocês começarem algum trabalho, começar sem divergências, andando todo mundo na mesma direção. Eu conversei com o André no telefone outro dia, eu citei a história dos remadores havaianos, que deu origem ao esporte olímpico do remo. É um barco bem comprido, com 12 remadores dentro. Ele atinge velocidades muito potentes, tá? Porque a equipe que está lá dentro, ela está em sintonia. Não existe um chefão lá. Existe um consenso entre essas pessoas. Nós vamos para cá. É nessa direção que a gente vai. E a gente vai remar. Todo mundo sincronizado. Não é um na veia do outro. Não é um se aproveitando, se escondendo atrás do outro. Cada qual com seu par de remos na mão, remando igual, sincronizados e na mesma direção. Ou não se chega a lugar nenhum, tá? Vamos lá. Toda organização, existem pequenas divergências ao andar da carruagem, existem pequenos conflitos. É o diz-que, é a fofoquinha, é o fulano falou que o ciclano, é o fulano achou que o ciclano não está fazendo. Gente, esse tipo de coisa mata qualquer organização, tá? A maldita fofoquinha, a maldita mania de grandeza, de querer... não, porque eu que tenho que ter a caneta na mão, eu que tinha que ser tal coisa, eu que tinha que ser aquilo, eu que tinha que ser o outro. Esse tipo de coisa mata qualquer organização. Qualquer divergência que houver entre vocês, se vocês tiverem algo a dizer para uma pessoa da organização, nunca fale pelas costas. Primeiro ponto. Por questão de honra, não fale pelas costas. Toma nota do que está te doendo o coração, marca uma reunião com toda a organização, com a pessoa presente. Você fala, fulano de tal, eu preciso falar com você, tem uma coisa que não está legal aqui, assim, assim, assim. Eu quero expor isso para todo mundo de uma maneira tranquila, de uma maneira serena. Vocês vão ter que trabalhar com a razão. Vai haver conflitos, pequenos conflitos. Se vocês souberem administrar esses pequenos conflitos, vocês vão ser uma organização forte. Se vocês deixarem pequenas picuinhas, pequenas fofoquinhas se infiltrar no meio de vocês, vocês estão fadados a morrer na praia, tá? Então, resolver qualquer mal entendido, seja ele qual for, sempre reunido com todo mundo, sempre olhando nos olhos de cada um, tá? E resolver com humildade, tá bom? Dar mais de si mesmo e cobrar menos dos outros. Existe em toda organização, do branco pelo menos, existem todas as organizações. As pessoas umas querendo ocupar o lugar das outras. O faxineiro querendo ocupar o lugar do presidente da empresa, o encarregado querendo ocupar o lugar do engenheiro, o goleiro querendo ocupar o lugar do centroavante. Toda a organização do branco é assim. Porque o branco é vaidoso, é individualista. Se vocês seguirem esse modelo de eu é que tinha que estar na presidência, eu é que tinha que ter a caneta na mão, sabe o que vai acontecer com vocês? Vai haver divisão. Sabe o que acontece quando há divisão? Fraqueza, anemia. E vocês morrem. Tá bom? Então dê um pouquinho de si mesmo. Antes de perguntar o que o fulano está fazendo pela organização, pergunta para si mesmo o que eu estou fazendo pela organização que eu ajudei a criar, que não é só minha, agora é uma família. O que eu estou fazendo para ajudar? Tem algo a mais que eu possa dar de mim mesmo para poder melhorar algumas coisas dentro da nossa organização? Nunca pergunte o que o fulano de tal está fazendo. Por que o fulano é diretor e eu sou isso e aquilo? Por que eu estou abaixo dele? Põe na cabeça de vocês uma coisa. Presidente, vice-presidente, eu estou fazendo com a mão que nem uma escada, assim, porque é o modelo de hierarquia do branco, né? O presidente, o vice-presidente, a diretoria, conselho fiscal, tesouraria, e vocês não. Nessa organização não. É em círculo.
É presidente, vice-presidente, tesouraria, diretoria, todo mundo igual. Esse documento é só uma formalidade, o estatuto é só uma formalidade. E estrategicamente falando, a caneta tem que estar na mão das pessoas certas. Se ela estiver na mão de pessoas individualistas, pessoas vaidosas, de pessoas que se corrompem fácil, não funciona, tá? E por causa de uma batata podre, nós não podemos deixar o saco inteiro das batatas apodrecer inteiro, tá? É melhor você tirar a batata podre do saco e cuidar das que estão boas. É esse o meu pensamento, tá? Como último toque a respeito do tal código de ética aqui, eu digo para vocês o seguinte, ó: trabalhe no sentido de sempre somar esforços e dividir resultados. Gente, é isso. Cada qual dentro da sua especialidade, cada um dentro dos seus talentos. Eu vou somar esforço com alguém do meu lado, com outro alguém aqui, com outro alguém ali, e a gente vai trabalhar juntos. Eu não tenho que ser o melhor, eu não tenho que ser o bonitão, eu não tenho que ser o presidente, o doutor, eu não tenho que ter a caneta na mão. Se você realmente pensa nas crianças que estão morrendo desnutridas na periferia aí, como eu tive a tristeza de ver com meus olhos, vocês vão esquecer essa coisa de glamour, de presidência, de nada disso importa. Como volto a repetir para vocês, o estatuto é só uma formalidade. Vocês vão ter que se tornar exatamente como os troncos da fogueira que eu falei. Separados vocês não são nada. Se vocês conseguirem se unir mesmo e esquecerem o egoísmo, aquela coisa de eu que sou, não vai funcionar, tá? Vocês vão ter que pôr isso de lado, deixar a vaidade de lado. Nessa organização, cada qual tem a sua crença, cada qual tem o seu artesanato, o cocar de cada etnia é diferente, o arco e flecha de cada etnia é diferente. Tem um monte de coisas que separam vocês, mas tem um monte de coisa que unem vocês. Se eu posso, como último recado, dar uma dica para vocês: esqueçam as coisas que os separam. Pensem somente nas coisas que unem vocês. Todos vocês precisam de ar para respirar, de comida para os seus filhos, de saúde. Todos vocês precisam do sol para aquecer. Pega essas coisas que unem vocês e fiquem juntos, tá? E fiquem atentos para que pessoas individualistas não cheguem na organização querendo só para elas. Pessoas que cheguem na organização que, ao invés de falar, não, gente, vamos somar forças aqui, o que eu posso fazer para ajudar? Pessoas que cheguem que nem um pavão, com as penas todas assim e tudo mais. Pessoas vaidosas, egoístas, individualistas. Fiquem atentos a isso. Fiscalizem-se a si mesmos e fiscalizem o que está acontecendo ao redor de vocês. Tupana vai com certeza colocar a mão no coração de cada um e vai fazer com que vocês tomem decisões com a cabeça, de maneira serena, de maneira tranquila, de maneira equilibrada. Porque se vocês fundarem uma organização de maneira errada, deixando coisinhas para trás, sem trabalhar nisso agora, não vai funcionar, gente. Tá bom? Tô morrendo de saudade de cada um de vocês, tá? E eu quero que vocês saibam que a gente tá trabalhando duro aqui, tá bom? A gente está já implementando projetos aqui para conseguir recursos para fazer vocês começarem com o pé direito aí em 2015. Façam a parte de vocês, tá? Façam a parte de vocês. Do resto eu cuido aqui, tá bom? Espero rever vocês em breve.
Espero poder olhar no olho de vocês de novo, ficar debaixo aí do chapéu de palha com vocês, ouvir as suas canções, ouvir as suas lendas, aprender com os seus anciões, brincar com as suas crianças. Vocês não são meus amigos, tá? Vocês são meus irmãos. Vocês são meus irmãos. Toda a minha vida a partir de agora vai ser vivida para vocês, junto com vocês. Nós vamos trabalhar juntos. Eu não vou trabalhar para vocês, eu vou trabalhar junto a vocês. Nós vamos fazer parte de uma irmandade que vai trabalhar lado a lado, e o resultado vai ser bom para todo mundo, tá? O resultado vai ser maravilhoso para todo mundo. Façam direito e vocês vão mudar a história do seu povo, tá bom? Fiquem com Deus e um grande abraço a todos vocês. Eu amo cada um de vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um.